Sejam bem-vindos ao Código da Arena Podcast, o espaço onde a gente vai além da prova. Aqui você encontra os bastidores, a genética, as decisões e a mentalidade de quem vive a arena todos os dias. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o Dr. Bruno. O currículo dele é tão extenso que eu vou deixar ele se apresentar, que fica melhor para a gente entender. Doutor, está com o senhor. Muito obrigado pelo convite, Everton. Boa noite a todos. Pessoal, sou médico veterinário, Dr. Bruno Schoff, graduado em 2005 pela Unirp, São José do Rio Preto. Lá fiz a minha residência também em Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais. Sou mestre e doutor na Unesp de Botucatu e especializado em acupuntura, ozonioterapia e quiropraxia veterinária. Hoje eu sou CEO da Schoff Vet, que é uma empresa de atendimento veterinário de grandes animais, e sou sócio proprietário do CETRI, que é o Complexo Equestre de Treinamento, Reabilitação, Reprodução e Ensino, que fica localizado em Bálsamo. Então, muito obrigado pelo convite, vamos que vamos. Falei que era extenso o currículo, é melhor ele falar, né? Já viu um cavalo campeão perder por simples erro de manejo? Ou seja, desde quando começa lá, pequeno o cavalo, tem uma genética boa, tem uma estrutura de cavalo boa, mas o manejo ao longo da jornada atrapalha muito? Muitas vezes. Hoje em dia, não adianta nada você ter a melhor genética, a melhor técnica a melhor biotécnica de reprodução, nasce o melhor potro. Se você errar na nutrição, no treinamento, no manejo sanitário desse animal, dificilmente ele vai se tornar um campeão. Existem alguns animais que mesmo dando tudo errado vão lá e vão dar certo. Mas isso é uma parcela muito pequena, uma porcentagem muito baixa. Então, normalmente, nós trabalhamos com um montante, né? Eu costumo sempre citar a curva de Gauss, onde a gente tem o que dá muito certo, o que dá muito errado e o padrão, a média. Tá? Da mesma forma, eu tenho um cavalo muito bom, o muito ruim e tenho a média. Tá? Não que esse muito ruim com o trabalho não vai chegar, da mesma forma que às vezes eu vou ter um muito bom, que vão errar no trabalho, mesmo assim vai dar certo, porque o cavalo é muito bom, tá? Mas também isso não é 100%. E você tem uma média de cavalos, que tem genética, que tiveram um bom manejo quando nasceram, tiveram uma boa cria, então eles se criaram bem, recriaram bem, e quando foram começar na vida atlética, tiveram um bom ferrageamento, um bom cuidado com verminose, um bom manejo sanitário de vacinação, uma boa reabilitação, tá? E preparação. A gente não precisa esperar o animal se machucar para a gente entrar em cena. Tá? Eu falo que é muito mais barato a gente prevenir e preparar do que vir tratar esse animal depois. Tá? Então, às vezes, se você consegue concentrar tudo isso, não é que é uma garantia 100% que esse animal vai ser campeão, mas as chances aumentam sempre quando você faz um bom manejo. Quando começa desde o início. Desde o início, exatamente. Como precisa ser, né? Exatamente. Muitas pessoas começam a fazer, mas às vezes por percursos do caminho, às vezes falta de investimento, falta de dinheiro, ou momentaneamente aquele cavalo dá uma decaída, né? Eu já vi isso aqui no Aras, o cavalo era um cavalo muito bom, a pessoa teve um problema financeiro e o cavalo praticamente, eu não vou falar, definhou, é muito forte, mas a gente via claramente que o cavalo perdeu as características, a força, o arranque, não só para a prova, mas sim, no dia a dia, na doma, né? Então é importante, tá? A gente sabe que para os 3 tambores o pessoal usa muito o quarto de milha. Isso, exatamente. Tá? Existe uma genética ideal para 3 tambores ou outras modalidades, enfim, assim, o senhor acha que existiria um outro cavalo que poderia também estar participando dessa corrida? Olha, o quarto de milha, pela sua própria seleção, desde que foram acasaladas as éguas nativas americanas com os cavalos pelo sangue inglês, onde se formou o cavalo de trabalho, né, um cavalo de trabalho e de velocidade, então juntou a velocidade para o sangue inglês com a habilidade de trabalho das éguas crioulas que estavam nos Estados Unidos, não crioula igual a raça, mas que estavam nos Estados Unidos, né? E nisso deu um choque de sangue interessante, porque era um cavalo que tinha velocidade em 1/4 de milha, né? Então 400 metros, um percurso pequeno, porém com muita habilidade.
E dentro da raça quarto de milha, hoje se tem muito bem dividido várias linhagens. Então a gente tem uma linhagem de conformação, que são os cavalos mais bonitos, mais bem conformados, que seguem à risca o padrão da raça. Nós temos os cavalos de trabalho. Então, cavalo de lida com gado, de apartação, de ranch sorting, work pen, de laço, entre outras modalidades de trabalho que cada vez vão surgindo outras novas, né? Está crescendo muito. Vai crescendo muito. E hoje nós temos o cavalo de corrida, que é o mais voltado para o tambor. Porque até uns anos atrás, o cavalo habilidoso ia lá, virava perto do tambor, dava tempo. Só que hoje os tempos estão tão baixos que para você bater, você tem que ter um cavalo que além de virar muito bem, corre muito. Tá? Tem muita velocidade. Então você vê que os cavalos de corrida são cavalos mais longilíneos, mais altos, mais pernaltas. Um pouco, às vezes, até mais fino que os cavalos de quarto de milha de trabalho e de conformação, que são mais baixos, mais fortes. Então mudou um pouco. Ele se assemelha um pouquinho mais ao puro sangue inglês, que é um cavalo de muita velocidade. Então, é lógico, às vezes eu posso ter um cavalo de trabalho que se sobressai no tambor. Pode acontecer. E às vezes tem um choque. Às vezes até para... porque a gente tem que pensar no esporte no geral. Eu não tenho só o treinador correndo. Sim. Eu tenho o amador correndo. Sim. E às vezes o cavalo... Também que não é uma regra 100%. Tudo que eu falo aqui não é nada 100%. É uma média. É uma média e varia muito da criação, do manejo, da doma. Às vezes, um cavalo que corre muito para o iniciante não é interessante, porque ele vai ter mais dificuldade para controlar esse animal. Enquanto que um cavalo que é mais habilidoso e se sobressai às vezes na virada e não no tempo, pode ser que se case melhor com o iniciante ou com o amador. E eu não digo só iniciante, para o amador mesmo que já tem uma experiência, dependendo do cavalo, ele não vai conseguir tocar. O que muitas vezes frustra quem começa nos tambores. Fala, eu vou comprar um cavalo de 200 mil de 16 para minha filha que está começando a tocar. Provavelmente ela não vai dar conta. Sim. Lógico, com treinamento, com dedicação, aprendendo a montar, aprendendo a tocar. Se passar dessa fase difícil, lá na frente pode ser. Ou às vezes não. Tá? Então, até uma dica que a gente dá para quem vai começar é o cavalo velho, experiente, com um competidor novo. E o cavalo com índole. Porque o senhor imagina uma criança aí de 40 quilos, 30 quilos, em cima de um cavalo de 500 quilos. O perigo que é isso. Tem muita gente, muita criança que assim, é extraordinariamente cavaleira. E vai conseguir dar conta. Só que é uma velocidade muito alta, é um peso muito grande no cavalo. Então, assim, a índole do cavalo é fundamental, no meu ponto de vista, quando você pensa em criança, pensa em amador. E até para a própria seleção. Você tem um cavalo bom, que tem uma índole boa, é melhor que um cavalo bom que tem uma índole que não é boa. Tá? Então, assim, tanto é que hoje, até 16 anos, o atleta não pode correr em animal que não é castrado. Não pode correr em garanhão. Porque o garanhão tem garanhão que é extremamente manso também, mas é toda uma índole mais complicada. Às vezes passa uma égua, o cavalo se excita, assusta, quer brigar, fica agressivo. Então, são assim dicas que a gente fala até para os nossos clientes. Eu quero comprar um cavalo para minha filha ou para o meu filho. Vamos escolher bem esse cavalo porque eles estão começando. Não, chegou num ponto que esse cavalo já não ficou para trás. Então vamos trocar o cavalo. São etapas, é uma escadinha que a gente tem que subir para quê? Evitar frustrações e evitar gastos para não acontecer isso que o senhor falou. Era um cavalo que vinha investindo. Não, agora acabou meu dinheiro. O que eu faço com o cavalo? E aí, o termo definhar é feio. Sim. É um termo chulo que a gente se preocupa em falar por quê? O cavalo tem que comer. Não é barato manter um cavalo. Então, assim, não vou correr mais com esse cavalo. Não serve para minha filha? Vou soltar para o pasto. Será que o soltar para o pasto vai ser ideal para esse cavalo? Bicho que acostumou a ser tratado. E nem estou falando que o cavalo tem que ficar na cocheira. Que a gente tem que lembrar uma coisa. Cavalo tem que ser cavalo. Mas a partir do momento que você acostuma esse cavalo com um trato mais intenso, você tem que manter, ou pelo menos, é um atleta. Então a gente tem um pouco de cuidado exatamente com essa situação. Porque o que o senhor me falou não é incomum. Não, quero comprar todos os cavalos, quero ir em todas as provas, ganhar todas as provas. Só que acaba havendo uma frustração. Por quê? Não é só montar e tocar. Existe uma conexão que você tem que ter com o teu cavalo, formar o conjunto. Você tem que ter um bom relacionamento com o seu treinador.
Você tem que ter o perfil do seu treinador. É um treinador que é mais conservador? É um treinador que é mais agressivo? Então, é uma conversa que você tem que ter em família com o treinador. Será que a gente está no lugar certo? Será que não está no lugar certo? Para não haver esses problemas que podem acontecer, porque não é barato. Sim, sem dúvida. Manter não é barato. Não é barato. É um atleta de alto nível, Sim. né? Pra gente manter. Alguma pergunta que, assim, surgiu agora, enquanto a gente batia o papo aqui. O senhor está na área há mais tempo do que eu, né, especificamente. Aqui na nossa região, e a gente está falando aqui na região de São José do Rio Preto, Votuporanga, interior do estado de São Paulo, os aras vêm crescendo muito e a modalidade de 3 tambor vem ganhando muita força. Porque eu, particularmente, não me lembro de anos atrás a gente ter essa modalidade com a força que a gente tem hoje, de chegar numa prova e ter 200, 300 competidores numa prova. A gente não tinha isso há um tempo atrás, né? Vem de alguns anos para cá que isso vem ganhando força, né? Sim, eu acho que assim, a grande vantagem do quarto de milha em relação às outras raças é que é um cavalo, por mais que tenha os exemplares, os baluartes, cavalos mais caros, é um cavalo que não é tão caro. Mas é um cavalo de 100 mil. Tem que pegar um cavalo de pismo, ele vale 1 milhão. Sim. Não que não tenha quarto de milha de 1 milhão. Mas, por exemplo, é um cavalo que você consegue ter um cavalo em 10 mil metros quadrados, tem 5 mil metros quadrados. Entendi. Você faz uma pistinha lá, tem muita gente que treina assim. E vai super bem no rodeio. Porque às vezes tem muito cavalo que não foi aproveitado porque o treinador não se adaptou com ele, porque era um cavalo mais difícil, só que caiu na mão de alguém que tinha um pouquinho mais de paciência ou que tinha um jeito de trabalhar diferente. E foi. E a grande vantagem da nossa região é que a gente tem muito rodeio. E todo final de semana tem uma prova. Tem uma festa, às vezes 2, 3. Tem fim de semana que não sabe para onde você vai. E, além do rodeio, nós temos provas oficiais. Então, tem um campeonato de 3 tambores que tem em Rio Preto, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Campeonato Barretos, na Hípica. A Copa Guadalupe. Você tem o Aras Mariana, que é um pouquinho mais distante, mas tem Bauru. Tem Araçatuba, tem Prudente, Narandiba, né? Tem ali no Aras Turato também, perto de Andradina. Então, a gente tem duas opções. Ou você vai para o rodeio, ou você vai para a prova oficial. E tem gente que acaba correndo as duas. Uhum. E a gente vê que existe uma certa... tem gente que, eu prefiro correr rodeio, porque é o glamour de correr à noite no meio do evento. É um monte de gente. Aí você classifica para a final, aqueles cavalos tudo cheio de brilho. E tem quem prefere oficial, não. Quero ir lá para dar marca, para pontuar meu cavalo, para o meu cavalo subir de nível na BQM. Para vender como negócio. Para poder vender como negócio, ou para poder melhorar, se for uma égua, o embrião dela, a barriga dela vai valorizar, se for um garanhão, o sêmen dele vai valorizar, a genética valoriza. Então nós temos essas duas vertentes, e por isso eu acho que cresceu muito. E quando a gente pensava uns anos atrás, um cavalo que corria 18, nossa, era um absurdo de bom. Hoje nem escolinha dá 18 mais. Então, ou seja, ficou muito mais intenso, os treinadores se aprimoraram, os veterinários se aprimoraram e se aprimoram cada vez mais. A indústria de nutrição, tanto a parte de ração quanto de suplementos, isso evoluiu demais. Então, como que eu vou fazer com que o cavalo tenha mais energia sem prejudicar o perfil metabólico dele, sem provocar uma laminite, sem provocar um cavalo obeso, que tem uma síndrome endócrina. Então, não é tão simples assim. Eu tenho que dar energia, só que eu não posso fazer com que essa energia faça mal para o cavalo também. Entendo. Tenho que botar esse cavalo para fazer exercício. Hoje a gente sabe que o sono do cavalo é importante. O Dr. Tiago Oliveira de Rio Claro, que faz a pós-graduação dele na USP, faz o doutorado, ele tem inclusive um Instagram que chama Rest Horse, quem puder siga, a importância do sono do cavalo. Legal. Inclusive na performance. Porque se o cavalo não dorme direito, é que nem a gente, passa 3 dias sem dormir e vai fazer uma coisa de alta performance. Não tem como. Você acaba prejudicado, porque é irritabilidade, começa alguns vícios, o cavalo começa a ficar mais agressivo. O cavalo que come demais e fica numa baia sem exercício, é muita energia acumulada. Então a gente tem que andar, o cavalo é cavalo, o cavalo tem que andar aí 30 km por dia no piquete. Mas esse excesso de exercício, uma cavalgada para o cavalo é ruim? Eu pegar um cavalo de tambor, que é de elite,
E hoje pro meio da cana, que a gente fala que é tudo cana, né? Vou lá fazer uma cavalgada de 1 hora com esse cavalo na cana. Nossa, eu vou estar exaurindo o meu cavalo. Pelo contrário, o fato do cavalo caminhar, isso já é provado cientificamente em vários estudos, o professor Gobesso, da USP de Pirassununga, que é hoje o nome de referência na nutrição de equinos, fala em todos os cursos e palestras dele, o caminhar do cavalo faz com que ele acumule glicogênio no músculo. Então, o condicionamento não vem só do trote, do galope, o passo. Então, andar para o cavalo faz bem, melhora a circulação, melhora o estado mental do cavalo. Outro professor referência, o professor Geraldo Heleno, da UFMG, que é professor de Minas Gerais, lá da Faculdade Federal, ele fala, até mesmo o cavalo que pós-operado de cirurgia abdominal extremamente grave, ele tem que comer, tem que mastigar, para liberar mediadores que vão acalmar esse animal. É que nem quando a gente masca chiclete, a gente não relaxa. Por quê? O ato de mastigar o cavalo é um herbívoro que come o tempo todo. Então, o bicho tem que ficar no piquete, tem que ir lá gramear, tem que... que nem existe gramear, né? A gente que inventou o gramear tem que pastar lá, tem que comer a grama, para melhorar o bem-estar desse animal. Então, quando a gente pensa em preparação, a gente nunca deve deixar para trás o bem-estar. Então, às vezes, eu tô lá, treinei meu cavalo no tambor na pista, treinei um dia, treinei outro. Bom, amanhã eu vou só andar com ele. Para o cavalo esse é um relaxamento. Sim. E ajuda também. E ajuda também ele ter energia, porque assim, o que o cavalo corre nos 3 tambores não é necessariamente a ração que ele comeu naquele dia. É esse glicogênio que ele vem armazenando, porque o senhor imagina na natureza, o cavalo está parado. Se chega um predador, o cavalo é uma presa, ele tem que sair correndo. Agora, se ele tivesse que comer para ter essa energia naquela hora, então ele tem um aporte de energia no músculo que ele consegue correr lá uns 30 segundos. 30, 20, não lembro exatamente qual que é o valor. Que é o tempo que ele tem que correr na prova. Precisa para correr. Então não adianta vou dar 20 kg de ração para ele correr que ele vai correr melhor. Pelo contrário, é igual a gente ir numa churrascaria e jogar bola depois. Tá certo. Qual o limite físico? Eu sei que é muito difícil falar especificamente de limite físico de um cavalo na prova, mas assim, eu entendi aquilo que o senhor disse com relação ao caminhar, sim. Mas às vezes a gente vê treinador, e eu vejo, porque eu faço prova, cobertura, eu vejo que o treinador, ele puxa demais o cavalo no test horse, esquenta demais o animal, não sei, é uma sensação que eu tenho. E parece que na hora da prova, na hora que é para valer mesmo, principalmente quando o treinador é treinador de... pode ser uma impressão minha, mas é o que eu vi. Treinador de adolescente, treinador de criança, que quer passar bem no test horse, quer que o cavalo dê tudo, e depois parece que o cavalo, na hora mesmo do vamos ver, eu sinto que ele talvez perde um pouco de potência. É real isso ou é uma sensação minha? Então, aí a gente depende, né? Sim. Eu brinco, eu entrei na faculdade e aprendi o depende. E quando eu comecei a dar aula, eu falei, não, agora eu entendi porque existe o depende. Existem cavalos e existem cavalos. Tem cavalo que você colocou lá, nem precisa ter short, ele vai fazer o que tem que fazer. Ou você passa no galopinho, marcando os pontos só para ele aprender a virar. Tem cavalo que às vezes tem que dar uma estimuladinha que não é um cavalo mais parado. E tem cavalo que é o contrário. Se você estimular muito, a criança não toca. Tanto é que tem cavalo que o treinador nem passa. Ele só mostra os pontos, porque se ele esquentar esse cavalo, ele vai além, ele tem mais potencial. Entendi. Só que você não pode passar esse cavalo à frente da capacidade da criança de segurar. Então seria até uma irresponsabilidade. Sim. E tem cavalo que você tem que passar várias vezes para ele... Opa, não, é isso que eu tenho que fazer. E por outro lado, tem cavalo que se você passar uma vez e ele acertou, você já não passa mais. Porque a segunda passada pode ser que ele já... Opa, não vou errar porque... não que eu quer errar, né? Mas às vezes tem cavalo que a gente fala, tem as bardas, né? Lógico, ninguém vai corrigir, espancar cavalo em prova. A gente tem espora, às vezes tem o rei, mas isso judia, maltrata o cavalo. Às vezes é um método que você corrige de forma mais rápida, sem judiar do cavalo. Porque ninguém bate a espora primeiro. Você força a perna, força a panturrilha, depois você encosta a espora. E assim, você encosta a espora um pouquinho. Não aceitou? Você aperta um pouquinho mais. Então, normalmente o cavalo tem que vir bem treinado de casa. Meu ponto de vista.
o test horse, muitas vezes, tá? Só saindo um pouquinho desse ponto, às vezes, por que se usa o test horse? Eu tenho um cavalo na minha casa, ele não vai nem competir, eu vou para ele passar o test horse. Por quê? É mais barato eu passar o test horse, que custa R$50, que uma categoria que custa 200. Então, às vezes, não vai nem passar na categoria, ele saiu de casa para ele acostumar, porque tem todo esse condicionamento também. O bicho tem que acostumar a ir na prova, acostumar a montar no trailer, descer do trailer, ficar na prova. E aí ele vai passar o test horse só para se condicionar na prova. Então, assim, isso varia muito de treinador para treinador. Tem treinador que vai lá, às vezes passa ele uma vez, a aluna ou aluno uma vez, e depois passa só na categoria. Tem animal que às vezes tem que passar na categoria para ele dar uma... Opa, é para eu correr tudo que eu tenho que correr. Então ele acorda, depois o amador vai lá e passa com mais facilidade. Então isso assim, depende muito de treinador, depende muito do cavalo e depende muito de quem está montando. Lógico, se o cavalo passar um monte de vezes, no final ele vai cansar, não tem jeito. Se a gente pegar o calor da nossa região aqui, por mais que o bicho está acostumado, o estresse térmico vai lá em cima. E a gente tem que pensar que às vezes o cavalo não vai beber água do mesmo jeito na prova, ainda mais se for um cavalo novo, porque o cheiro da água muda muito. E não adianta se o cheiro muda e o cavalo não bebe por conta do cheiro. Tanto é que existem hoje umas técnicas, a gente vai lá, coloca um olhinho essencial na água no aras, porque o cavalo acostuma com aquele cheiro. Chega na prova, você pinga uma gotinha de óleo essencial, opa, esse cheiro aqui eu conheço, eu vou tomar. Tem treinador que vai lá e espreme laranja na água, espreme laranja aqui, para ele estar acostumado com o cheiro. Porque não adianta eu enfiar eletrolítico no cavalo, que é puro sal, e forçar esse cavalo a beber água. Então você está aumentando a pressão desse cavalo, às vezes é um cavalo que tem sangramento por hemorragia induzida por esforço, que é uma afecção pulmonar que acontece nos cavalos. Se você aumenta a pressão, você aumenta a probabilidade dele sangrar pelo nariz. Então não é uma coisa que a gente quer. Então a gente até faz um jejum pré-prova, para quê? Porque o cavalo não está com o estômago cheio, para ele não ter comido muito feno, muita ração, para que aquilo não possa gerar um desconforto abdominal e, consequentemente, na pior das hipóteses, um procedimento cirúrgico. Correto. Vou fazer uma pergunta meio difícil agora. Essas que a gente gosta. Qual a prática comum nos aras, na lida, que o doutor considera errada? Que poderia ser feita de outra forma e que muitas vezes atrapalha o desempenho e, assim, mais do que... A gente sabe que às vezes é até difícil falar de erro, mas assim, é informação para quem está assistindo. Sim, porque às claro. vezes, pela desinformação, a pessoa faz alguma coisa que acaba prejudicando e ele acha que aquilo está sendo positivo. Né? Eu costumo falar, eu tenho 21 anos de docência, fora a expertise clínica de atender em hospital veterinário desde eu acabei a faculdade, entrei na residência e dali não parei mais. Né? Eu tenho esse gosto de ir para o hospital, ficar de plantão, operar. Então, assim, eu falo que muitas vezes a função do veterinário é a extensão. Não adianta eu apagar incêndio. É muito melhor e muito mais rentável, porque uma consulta de emergência, uma cirurgia de cólica hoje, de mão de obra você ganha quase R$10.000. Fora todo o custo de hospital, de medicamento. Então, 30, 35 mil brincando. Uma cirurgia ortopédica, às vezes, passa disso. Então, mas isso é legal? Não, por quê? Às vezes eu pego um cavalo que seria um campeão, não que eu operei de cólica é sinônimo de aposentadoria, pelo contrário. Eu tenho 3 recém-operados aí que estão voltando a correr e dando marca. Só que assim, é todo um processo que vamos ver se vai dar certo. Aí a gente fala disso um pouquinho mais para frente. Mas com relação ao aprendizado, e que eu falo, é um aprendizado nosso. Sim, do dia a dia. Por exemplo, eu vou dar consultoria no aras. Chego lá, todos os cavalos numa baia muito pequena o dia inteiro. Ah, doutor, mas é a baia que eu tenho. Tá, você tem a baia pequena? Mesmo que fosse a baia maior. Você vai soltar esse cavalo e vai colocar ele no rodotrote, vai girar ele na guia, vai fazer esse animal se exercitar. O principal erro é achar, e a gente não comete só com o cavalo. Porque o cavalo já é um pet, mesmo forma para o cachorro, para um gato. O cavalo é um animal, por mais que ele é doméstico, ele precisa de espaço, ele precisa andar, ele precisa comer na natureza. Então, hoje um erro sim, básico, que às vezes as pessoas pensam em segurança e na verdade estão acabando com a dentição e acabando com o lombo do cavalo. Colocar a sacola de feno pendurada alta.
O senhor já viu algum cavalo comer em árvore? Não. Se o senhor vê uma girafa, não, beleza. Né? Até por isso ela tem um pescoço comprido. Se o cavalo fosse comer em árvore, ele teria um pescoço um pouquinho maior, embora nossas árvores são menorzinhas. O cavalo tem que comer no chão. Nisso ele se alonga. Tá? Ele faz toda a musculatura, a parte de coluna, as flexões de alongamento de coluna, e ele vai andando e comendo, andando e comendo. Se você notar, a hora que você faz assim para comer, a tua mandíbula sobe. O cavalo está comendo e mastigando, come errado. Então o desgaste de dente errado, forçando a nuca, força a cernelha, força ali a região lombosacra. Então, olha que erro básico. Mas que a gente vê muito. E a gente, porque eu tenho medo do cavalo enroscar a mão na cesta. E eu também morro, já teve cavalos caríssimos que acabaram tendo lesões fatais por conta disso. Então, tira essa porcaria dessa redinha, perdão pessoal que usa redinha, corta uma coisa, para não colocar de no chão, um barril, bota o feno dentro do barril. Tem a Slowbox, vou fazer uma propaganda aqui, pessoal lá de Rio Preto que tem uma caixa, que é até o Slow Feeding, que é uma caixa de plástico, que tem uma tela por cima que obriga o cavalo a comer de forma mais lenta. Por quê? Da mesma forma que tem gente que vai comer come em 5 minutos, Sim. É bom? Não, quanto mais lentamente o cavalo come, mais ele aprecia aquele momento. Porque diferente da natureza, quando a gente põe o cavalo na baia, o que acontece? Ele não tem o volumoso disponível o tempo todo, que seria o correto. O feno é para ser à vontade. Porque a fibra longa do feno, e não adianta ser peletizado, tem que ser a fibra mesmo longa, ela que vai tocar a motilidade do intestino, o movimento peristáltico do intestino. Então, eu dou ração antes do feno, depois do feno. Não, o feno tem que estar o tempo todo. O tempo todo. Porque a ração, ela diminui o trânsito intestinal, o concentrado. Quando você está dando junto com o feno, não misturado, mas ração no seu lugar, o feno dele, isso passa mais fácil, diminui a chance de ter cólica. E quando você você soltou esse cavalo para andar, ele vai movimentar, o fato do cavalo se movimentar melhora a circulação sanguínea, diminui o inchaço das extremidades, das patas traseiras e dianteiras, e melhora a motilidade intestinal. Tanto é que o cavalo está com cólica, vai andar com o cavalo. Por quê? Estimula a motilidade. Isso acontece com mulher depois de cesárea. Quando que dá alta? Quando a mulher começa a ir no banheiro sozinha. E o que faz? Bota a mulher com sorinho e vai andando pelo corredor para estimular a motilidade. Então, isso é tudo uma fisiologia do cavalo. Às vezes as pessoas fazem errado. Por quê? O veterinário não tem que brigar, não, você está fazendo errado. Mas alguém já chegou e explicou para essa pessoa como deve ser feito? É isso. Então, falta de informação. É falta de informação. É uma ignorância não por maldade, não, porque eu sei, não, porque nunca ninguém chegou e te explicou de uma maneira simples. E não adianta a gente ter PhD, ser especialista, e não conseguir simplificar uma coisa difícil para explicar. É a mesma coisa que dar aula. Eu não posso pegar um aluno de primeiro ano de veterinária, lógico, eu tenho que ensinar ele todos os termos técnicos, mas eu tenho que pegar o que é difícil, facilitar para que ele entenda, para a gente dar uma educação continuada para essa pessoa. E você tem que encantar esse aluno para ele, opa, gostei desse negócio, vamos aprender, até na hora que ele chega no patamar. E a gente não brincar, né? O Leonardo da Vinci já falava, medíocre é o discípulo que não supera o mestre. A gente treina o nosso aluno para quê? Para ele suceder a gente vai ficando velho, vai ficando cansado, né? E ele tem que tocar. Ele tem que fazer. Agora, a gente não vai fazer propaganda de nenhuma ração, tá? Sim. Até porque não é esse o intuito aqui do canal. A gente sabe que existem as rações mais caras, as rações prêmios, uma usa tecnologia assim, outra usa tecnologia assado. Para um cavalo de ponta, para um cavalo, quem quer ter um cavalo bom, um cavalo de corrida, que tipo de ração que ele tem que oferecer para o animal dele? Porque a gente sabe que tem variação de ração. Eu acredito que depende da modalidade. Se for um cavalo de ponta, de tambor, precisa de uma ração que dê energia, dê velocidade. De nome idôneo, dê essa ração aqui, a ração XYZ. A gente não fala, não. Quem que formula essa ração? Quem que é o veterinário técnico responsável, o zootecnista que formula? O que eu tenho nessa ração? Será que o que eu tenho nessa ração é para vender mais? E vamos assim, ludibriar quem está comprando? Não, porque ela tem tal coisa, vai dar mais energia. Será que isso realmente vai dar energia ou vai aumentar a chance de esse excesso dar um problema gastrointestinal? Causar uma desbiose, por exemplo. Então eu tenho que pegar uma ração idônea. Normalmente as melhores marcas são mais caras e tem muita marca intermediária que é boa.
Então eu tenho que avaliar tudo isso. Ah, eu dou uma ração farelada, que é aquela que você bate em qualquer lugar, não tem assim um controle rigoroso de insumo. Essa ração é muito mais fácil de dar problema do que uma ração que é extrusada, que é peletizada. Entendi. Tá? Ah, não, eu quero bater a ração na minha casa. Eu vou comprar todos os ingredientes e vou fazer na minha casa. O grande problema é que, se eu vou fazer isso, para eu comprar esses ingredientes a um custo mais baixo, eu tenho que comprar um volume muito grande. Senão não compensa. Senão não compensa. Só que esse volume muito grande, será que eu vou usar no prazo de validade desse... Ah, mas se passar um pouquinho não tem problema. E se molhar? E se tiver contaminação de urina de rato, de fezes de gambá? Olha a chance que eu estou tendo de provocar um problema na propriedade. Sendo que, assim, nutrição de cavalo já é... O cavalo, na verdade, assim, o sistema digestório do cavalo, ele é perfeito para o cavalo solto na natureza. Uhum. Nós domesticamos o cavalo. Então a gente põe na baia, ele anda menos. A gente fraciona a alimentação que ele se alimentaria o dia inteiro. Então a gente muda tudo. Então a gente tem que usar o melhor para que esse cavalo tente manter a saúde intestinal dele. E hoje a gente fala muito em disbiose. Porque até então a gente achou que o cavalo, até um tempo atrás, só tinha bactéria no seco, que fazia digestão de celulose, que é a digestão bacteriana, que é a mesma coisa que acontece no bovino no rumen. Só que hoje sabe que na boca, no esôfago, no estômago, já tem bactéria digerindo. E essas bactérias vão digerir ácidos graxos voláteis, que inclusive são responsáveis pela imunidade desse animal. Se você dá um antibiótico ou estressa esse animal, essas bactérias morrem, o que acontece? Piora a digestão. Então não adianta eu dar uma ração excelente se eu não me preocupo com probiótico, com pré-biótico, com o bem-estar desse animal. E isso na acupuntura a gente vê muito. A gente tem os elementos da acupuntura. O elemento metal é intestino grosso e pulmão. São os órgãos que vão reger a imunidade do animal. A gente sabe que a nossa parte respiratória e a parte intestinal é o que vai controlar a nossa imunidade. E se a imunidade não está boa, hemoparasitose, síndrome respiratória, entre outras doenças, que o cavalo vai ficar mais suscetível para pegar. Até recentemente nós tivemos um caso de perda de mais de 300 animais, não teve? Exatamente. Contaminação de ração. De uma ração específica. De uma ração. Não foi uma ração que aconteceu, foi recentemente. Há um tempo atrás teve uma outra ração que aconteceu também. Porque o grande problema também de fazer na fazenda é, eu tenho um confinamento, mas eu tenho meus cavalos, eu vou usar o mesmo misturador. Se você coloca uma monoenzina, por exemplo, que é um suplemento que é utilizado para bovino, na ração de cavalo, você vai matar o cavalo. Tá? Então, mas eu não limpei direito, às vezes o funcionário esqueceu, bateu na ordem errada. Então, eu falo, é barato você comprar uma boa ração. E assim, não adianta a gente querer simplificar o trato do cavalo. Eu vou comprar uma ração que tem tudo. Vou dar no coxo, ele se vira e come. Uma vez por dia. Não. Você tem que dar 2, 3 vezes por dia, porções pequenas. O feno o tempo todo. Não, vou tirar o feno e vou dar peletizado. É um substituto que pode ser utilizado esporadicamente. Mas o normal é o feno o tempo todo e o feno de fibra longa. E lembrar sempre que o cavalo é um bicho que é chato, melindroso. É horário. Você trata às 7 e à 1. Então trate sempre às 7 e à 1. Ah, dica interessante essa. Não mude o horário. No fim de semana eu posso tratar tudo às 7? Não. Você vai deixar tudo os veterinários ricos. E a gente não quer isso. Nós queremos o quê? Um bicho saudável. Sim, claro. Tá? E outra coisa importante. Você tratou o cavalo, é o que a gente comentou. Você vai no rodízio japonês que está na moda hoje. Você pagou caro, você vai comer para garantir o prejuízo do restaurante. Você vai sair de lá e vai correr uma maratona? Não, de maneira alguma. Então, o cavalo comeu. Normalmente, vamos colocar uma média aí, que normalmente são 4 kg de ração por dia. 2 de manhã, 2 à tarde. Se ele comeu 2 kg na hora, 7 horas da manhã, você vai montar nele só às 9. Porque ele precisa de 1 hora para cada quilo que ele comeu. Para passar do estômago, para dar tempo certinho. Então, não adianta você pegar o cavalo, tratar e ir para a pista. É a mesma coisa numa prova. É melhor na prova ele não comer a ração do que ele correr nesse período pós-alimentação. Entendi. Então, assim, parece... Nossa, mas é só isso. Mas isso é tanta coisa para o cavalo, são detalhes. Sim, isso é a rotina do animal. É a rotina do animal. E a gente interfere, enfim. A gente vê que os animais,
de uma certa forma, todos eles que são domesticados, tem em casa uma cachorra que ela está acostumada a levantar, vai atrás da minha esposa, eu ia falar mãe dela, mas não é não, tá? É minha esposa, que quer um biscoito. Ela acostumou às 6h30 da manhã a comer um biscoito. Depois, às 9 horas, ela começa a pedir ração. 7 horas da noite. Então, assim, é um reloginho. Quando muda isso, desanda tudo. A gente sabe disso. O animal fica estressado. Sim. Isso um animal pequeno. Imagina um animal grande, né? Outro erro de manejo, aproveitando, básico, você vai trocar a ração, eu estou dando de fulano de tal, ficou muito cara, não quero mais, quero ir para outra. Você não vai dar 4 kg de uma hoje, trocar 4 kg, não, vai trocando aos poucos. Vai fazendo uma transição. Vai fazendo uma adaptação, para quê? Você tem que adaptar essas bactérias que estão no intestino do cavalo, no estômago. Opa, tá vindo um trem diferente. Vamos começar a mudar aos poucos. E em cachorro tem que fazer isso também. Se você trocar, vai dar errado. Vai dar errado. Gente, vai para a praia para você ver. Vai para comer coisas diferentes, você nunca comeu. A chance de dar errado é muito grande. E um erro básico. E, nossa, eu vou gastar com os melhores vermífugos. Faz uns 40 anos que a gente não lança um vermífugo novo no mercado. Então, assim, tem muita resistência. Só que as pessoas pensam tanto no vermífugo, naquele mais caro, que é associado esse com aquele outro. E a baia não está limpa direito. O piquete não está limpo direito. Então, é muito animal em pouco espaço. Então, a qualidade sanitária do cavalo não está boa. Nossa, mas eu estou dando melhor trato, estou dando melhor ração, melhor feno, melhor vermífugo, o cavalo não melhora. Por quê? O cavalo... Porque o entorno dele... O entorno não está legal. Tem alguma coisa que o pessoal faz achando que está melhorando, mas na verdade está piorando a condição do animal? Acho que remete muito à pergunta anterior, tem às vezes bastante coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma vitamina para o cavalo correr mais. Será que por conta dessa vitamina ele vai correr mais? Ou será que eu vou fazer 10 litros de soro para esse cavalo correr mais? Será que ele está desidratado a ponto de precisar desses 10 litros de soro ou 20 litros de soro? Realmente, o cavalo quando desidrata é de 20 litros para cima. É diferente do ser humano que vai tomar 1 litro, 2 litros. O cavalo tem que tomar 10 a 20, pelo menos, se for uma desidratação assim, de moderada a leve. Mas, por exemplo, se eu pego um cavalo, que eu sei que ele tem hemorragia induzida por esforço, que aumenta a pressão, o que acontece com os vasos do alvéolo do pulmão? Eles se rompem. Então, se eu der muito soro, aumenta a pressão sanguínea. O que vai acontecer? A hora que ele forçar, isso aumenta, dá uma hipertensão nele, e ele tem uma chance maior de sangrar. Então, é ter uma consultoria técnica do veterinário para provar. Nesse cavalo eu faço, esse talvez possa fazer. Lembrando que se eu hidratar não é doping, não estou fazendo nenhum remédio ilegal. Tá. Mas será que precisa realmente desse tanto de soro? Será que vou fazer esse remédio hoje, para ele correr daqui 5 dias, vai adiantar alguma coisa? Então, sempre que você for fazer um tratamento que seja idôneo, porque eu acho que quando você coloca o doping no meio, você tira a veracidade dos resultados. Não tem dúvida. Né? Inclusive negócio, você compra o cavalo correndo 16, de repente ele começa a correr 17.500, 18, como é que está acontecendo? Por quê, né? Está faltando um suplementinho. Como diria até uma amiga nossa, Malu, né, ela corria junto com a minha filha, corre ainda, mas a gente está em CTs separados agora, e pequenininho, escutante, vamos dar gasolina de avião, mas sim, pelo amor de Deus, é brincadeira, a gente não dá gasolina de avião para o cavalo. E ela foi na escola, conversando com a professora, então, maluco, o que vocês dão para os cavalos correr? A gente dá gasolina de avião. A professora, pelo amor de Deus, falou, não, são modos de falar, a gente, pelo amor de Deus, ninguém dá, até porque é muito caro, né? Estou brincando, mas tem que tomar cuidado que as crianças escutam as coisas. Escuta as coisas, Antigamente você tomou Bardal B12. B12, põe WD-40 na articulação para lubrificar. Então, mas assim, sempre que você vai fazer tentando ajudar, tenha um embasamento de algum veterinário. Sim. E, na verdade, não é de um veterinário. Se você pegar uma equipe de atletismo hoje, você tem um nutricionista, o fisiologista, o ortopedista, inúmeras pessoas. Na medicina veterinária, isso já é possível. Eu consigo ter o ortopedista, consigo ter o fisiatra, que vai fazer a parte da reabilitação, tem a pessoa que faz odontologia, tem a pessoa que, às vezes, vai ser responsável pela nutrição, ou a pessoa que formula aquela determinada ração, tem o clínico,
Então, hoje, se você pegar, você consegue, lógico, tudo isso custa, Sim, entendo. mas às vezes você tem 1, 2 veterinários que sabem trabalhar junto, que conseguem, vamos fazer isso nesse cavalo, isso nesse, por quê? Eu costumo brincar assim, eu até falo com os estagiários, não existe receita de bolo, não existe um protocolo. Sim, não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Até para fazer acupuntura, esse ponto aqui eu não vou fazer nesse cavalo, por quê? Porque vai agitar ele. Eu preciso fazer um ponto que vai tranquilizar. Nossa, mas você vai tranquilizar um cavalo numa prova de velocidade? Se é uma criança que está correndo, por que não? Sim. Então, mas ele vai perder desempenho? Não, ele só vai correr mais relaxado, mais tranquilo. E isso melhora, assim, muito o rendimento. Nessa pergunta específica que o senhor tocou, com relação de acupuntura, é uma prática comum ou é uma coisa nova? Olha, já se faz há algum tempo, tá, em animal atleta. Eu acho que hoje, que uma rede social parece que tudo é novo, né? Sim. Tô vendo lá, se posta os vídeos, inclusive são vídeos que engajam muito. Meus 2 vídeos mais engajados do Instagram são vídeos de acupuntura, porque você tem uma melhora muito rápida. Tá? Não é que é um milagre, é pura ciência ou energia, depende do lado que você for pensar, mas é uma técnica muito interessante, porque trata muita dor, acalma o cavalo, tá? E melhora a imunidade. Você tem um equilíbrio de todas as energias ou de todo o sistema nervoso desse animal. Então, assim, hoje assim, a grande maioria do centro de treinamento sempre tem um veterinário ou outro que faz, ou às vezes não faz acupuntura, mas faz ozônio, não faz ozônio, mas faz quiropraxia, ou tem a pessoa que faz laser, shockwave, aquelas campo magnético de capa, ou campo de alta intensidade, que é um pouquinho mais forte. Então, hoje está se tornando uma realidade. Tá? Nota-se, foi percebido que você reabilitar e preparar o cavalo com essas técnicas melhora o desempenho. Mas é uma coisa perigosa falar isso também. Por quê? Melhorar o desempenho não depende só disso. Eu tenho que ter um treinamento bem feito, Sim. O dente do cavalo tem que estar bem feito, tem que estar bem cascado, ele tem que se alimentar bem, tem que ter o bem-estar. Então é tudo um conjunto, né? Que vai, aí e outro, o cavalo tem que ter qualidade para melhorar o desempenho. Tá? Não estou desclassificando, tadinho, todo cavalo importa. Não, todo cavalo importa. Que raça que você vai atender? Todas que precisarem do meu atendimento. Claro. Independente. Lógico, tem umas que dão mais trabalho, outras que dão menos. Mas, assim, tem cavalo que vai ser um bom cavalo, tem cavalo que não vai ser um bom cavalo. E, às vezes, ele não é bom para isso. Mas ele serve para outra Mas coisa. ele serve para aquilo. E, às vezes, até misturar um pouquinho a modalidade, você desestressa o cavalo. Imagina você entrar na pista, roda, tambor, roda, tambor, roda, tambor. Pô, vamos tocar o gado. Vou apartar a leiteira. Nossa, que coisa tonta. O cavalo vai lá, anda atrás do derrinho, vai lá, cerca a vaca. Tanto cavalo que às vezes está dando trabalho no tambor, você bota no laço, bota no ranchorte. O cavalo acalmou, por que será? Você está treinando a habilidade dele também. E ele vai para o mundo natural dele. E vai para a natureza dele. Né? Que correr, Exatamente. Para aquilo que ele foi criado. Para aquilo que ele foi, e principalmente com a milho. Ele foi selecionado a priori para isso. O uso excessivo de medicamentos é mais comum do que devido? O doutor já respondeu uma parte dessa pergunta. Eu acredito que sim. Tem muita coisa que se usa por moda. O fulano do caminhão do está fazendo, eu vou fazer também. Agora vai. Aí você sabe por que ele está fazendo. Responde um pouquinho o que o senhor falou agora. Exatamente. Né? Que nem todo cavalo é igual. Nem todo cavalo é igual. E outra, você tem um exame hematológico desse animal, você sabe se ele tem anemia, você sabe se ele tem uma infecção. Hoje é muito simples, você vê se o cavalo tem... como que está o condicionamento muscular desse cavalo. Você consegue fazer um lactato, consegue fazer uma CPK, que é o que faz jogador de futebol. O que é a moda hoje? Porque é tudo intenso hoje, né? Tudo no futebol é intensidade. Não, ele está com os exames musculares estão aumentados, ele não vai jogar. Então, o cavalo dá para fazer isso. A gente tem até um estudo, o Dr. Vitor Bruno Rosa, ele estava na Universidade Estadual do Norte do Paraná, agora ele foi para o Nordeste, eu não lembro exatamente para onde ele foi. Ele é professor de faculdade federal lá. E a gente fez o doutorado junto. O doutorado dele, a gente fez um experimento muito legal, assim, nunca tinha feito, simplesmente com um touro de rodeio. Uma boiada que eu fazia acupuntura fazia 5 anos, a gente coletou sangue antes de pular, depois de pular, 12 horas, 36 horas, eu não lembro exatamente qual foi.
e fomos em outra propriedade que nunca tinha feito e fizemos o mesmo exame. Os animais que fizeram acupuntura tiveram menos lesão muscular, menor estresse oxidativo, o hemograma melhor, a imunidade melhor. Então, ou seja, parece um experimento bobo, mas olha o tanto de informação, foi um dos artigos mais baixados do ano, publicado internacionalmente. Então, está provado que realmente funciona. Tá? A gente tinha, lógico, a parte empírica. Por que se sabe que a acupuntura funciona? E eu puxo muito sardinha porque, assim, é uma técnica que eu uso em todos os meus atendimentos. O chinês faz isso há quantos mil anos? Isso. E tem resultado. Sim. E faz até hoje na China. Faz até hoje. Tudo bem. Até um certo tempo não tinha comprovação científica. Hoje está científico, porque tudo que eles explicavam por energia, até filosofia, que realmente quem acredita e entende é muito bonito, a filosofia da acupuntura, hoje está tudo provado cientificamente. Por que tira dor? Porque libera opioide endógeno. O opioide é morfina. Só que o nosso próprio organismo libera por conta do acuponto. Libera endorfina, sensação de bem-estar que a gente tem depois do exercício. Libera serotonina. Sabe que vaca de leite, quando você libera serotonina, produz mais leite. Diminui a adrenalina, aumenta as prolactinas da vida. E pelo que o doutor está falando, também cuida também de boi, não é só de boi cavalo. Também. É a mesma... Hoje, assim, nós temos a primeira publicação de ortopedia de touro de rodeio do mundo. A gente publicou em 2019, foi minha dissertação de mestrado, e tem a tese de doutorado que tá para sair, que a gente é meio enrolado, mas um dia sai. Pode acompanhar aí, pessoal, uma hora sai. Porque, assim, é atleta também. Sim. E foi, assim, até... Eu fiz uma live com o professor Alfredo, que foi meu professor na faculdade, e foi um dos professores junto com o professor João, na Unirp. Começamos a atender isso lá em 2006, na época do Bandido, do Silverado ainda. A gente começou um trabalho que não existia, por quê? Até então não se tinha literatura de touro de rodeio. Então a gente começou a pegar o que a gente sabia de vaca de leite, que tinha problema de casco, de ortopédico, e pegou o cavalo atleta. A gente foi somando e estudando. Hoje em dia tem vários artigos publicados já, que também é um atleta. Sim, não tenho dúvida. Qual a lesão mais comum em cavalo de 3 tambores? Olha, eu acho que assim, falar uma lesão mais comum é difícil, mas a gente tem algumas. Lesões degenerativas de articulação, você pega muita lesão de boleto, muita lesão de tarso, de jarrete, navicular tem bastante lesão também. Então, lesões degenerativas, lesão tendínea, então tendinites, tanto de tendão flexor superficial, no caso de navicular, tendão flexor digital profundo, no caso de navicular, ou o superficial. Lesões de menisco, de patela, lesão de quadril, lombalgias, é muito comum dor nas costas e dor em quadril, problemas cervicais, musculares. Então, assim, eu acho que é muita coisa. Acho que o degenerativo, lesão tendínea e lombalgia, tá, assim, são pelo menos o que a gente vê na nossa rotina, né? Entendi. E essas lesões, normalmente, durante a prova? Ou vão acumulando? Eu acredito que não só na prova. O que eu vejo assim, em prova, as lesões de alta intensidade, assim, às vezes uma fratura, não é tão comum acontecer, tá? Mas acontece, esporadicamente um cavalo se fratura numa prova, uma lesão catastrófica. Mas assim, ruptura de tendão, lesões mais graves, mas a gente tem que pensar, o cavalo na prova, às vezes ele passa 1 ou 2 vezes, e ele treina a semana inteira em casa. Existem treinadores que modulam um pouco mais, e tem cavalo que você tem que tocar em casa também. Tá, mas eles estão errados? Não, vai depender muito do cavalo, depender muito do manejo. Aí é questão tudo do bom senso. Sim. Existem cavalos que às vezes chegam e acabam machucando na prova, e tem cavalo que machuca treinando em casa. O que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que quem é dono de cavalo tem que se preocupar, como que está a qualidade da pista que seu cavalo vai correr. Esse é um problema. Ela é só uma pista rápida? Excelente, ela é rápida, mas ela é segura? Ou ela não está muito fofa, muito funda para esse cavalo, para esse esporte? Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É uma vantagem que a gente tem nas provas oficiais. Normalmente as pistas são melhores. Mais estruturadas. Sim. Porque normalmente são pistas cobertas, que o clima não interfere tanto. Sim. Então, se precisar molhar, a pista molha. Compacta menos. Às vezes a pista no rodeio, não estou falando, tem pista de rodeio que é muito boa, mas tem pista de rodeio que a arena é muito pequena.
E aí o cavalo não pode passar o de pastor, que o piso tem que ser diferente. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Tá? Olhar bem a pista, ver se não tem pedra, ver onde o cavalo vai ficar antes de competir também é importante. Tá? Porque um lugar que tem muita pedra, ele pode usar uma pedra lá, você perde sua passada porque ele fez ali uma lesão por conta disso. Ou às vezes prego. A gente, infelizmente, vê muita desorganização em alguns eventos. Tem eventos magníficos, mas tem alguns que às vezes pecam um pouquinho em detalhes que são fáceis de corrigir. Entendi. Consegue identificar a dor antes do cavalo expressar a dor fisicamente? É algo que é possível Excelente observar? Pergunta. Excelente pergunta. Por quê? O senhor mancou andando aqui? Não vi mancar. Eu não manquei também. Só que eu tenho um ligamento cruzado rompido, tenho tendinite do tendão de Aquiles, lombalgia. Ah, mas você não está mancando. Mas eu tenho dor. Será que eu vou conseguir desempenhar a minha função por conta dessa dor? Então, às vezes, o cavalo não demonstra a dor claudicando, né, que é o termo técnico, ou mancando, que é o termo mais coloquial. Só que ele não consegue virar o tambor. Ah, esse cavalo é ruim. Será? Será que ele não tem alguma dor? Alguma coisa? Ele não tem dor para andar normal, mas para fazer determinado círculo, ou afastar, ou colocar os pés para virar o tambor, será que isso não está dificultando uma dor que ele tem no quadril? Ou uma dor no joelho? Ah, mas ele tinha uma dor na mão, mas já sarou. Mas essa dor na mão que ele tinha já vai desbalancear esse cavalo todo. Se você tira o peso de uma mão, ele vai sobrecarregar alguma coisa. Ou as traseiras, ou a contralateral. Então, o recado que a gente dá assim, não é que a gente quer viver e vender nosso serviço, mas acompanhamento do cavalo, não precisa esperar o cavalo mancar. Porque eu já vi muitas vezes falar assim, ah, doutor, meu cavalo não está indo para a prova, não está mancando, precisa fazer reabilitação e preparação? Você sabe se ele não tem dor? Às vezes você percebe uma gastrite que ele tem uma dor de estômago. E como que você vai perceber isso? Um pouquinho que ele deixa de comer. Não tem jeito. Uma lesão de dentes. Eu estava atendendo um cavalo, exame hemograma não deu nada, exame físico normal, ultrassom do cavalo inteiro, nada. Falei, bom, vou palpar a boca. Palpei aqui, tinha um ramo da mandíbula mais grosso. Radiografei um baita do abscesso na raiz do dente. Então todos os cavalos estão bonitos, só ele que estava mais arrepiado, mais fraco. Não estava comendo direito. Não estava comendo direito. Dor. E um abscesso, uma infecção na boca. Sim. Dor. Então, assim, a dor, quem tem uma dor crônica sabe o que é isso. Afeta até o estado mental. Entendo. Nossa, aquele cavalo é agressivo. Por quê? Por que será? Ele tem uma baita de uma dor de dente, uma dor de ATM. E como que você diagnostica isso? Uma boa avaliação veterinária. E não é só quando ele apresenta dor, é um acompanhamento constante. O atleta tem que ser acompanhado constantemente. Que seja uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, toda semana. Tem cliente que eu faço toda semana acompanhamento. São os cavalos que a gente menos usa medicamento. Ah, Bruno, você acha que tudo resolve com acupuntura, com ozônio? Não. Eu sou fã de um corticoide, sou fã do antibiótico. Mas quanto menos a gente utilizar, é melhor. Menos você vai acumular problema. Porque toda vez que você usa um anti-inflamatório, você tem um efeito colateral. Toda vez que você usa um antibiótico, você tem uma desbiose. Ah, precisou usar? Sou o primeiro que vou usar. Mudou o hemograma, o bicho tem sinal, uma febre, tem um sinal no pulmão, um sinal no intestino, um sinal na articulação, eu sou o primeiro que vou usar o remédio. Só que, será que eu não consigo vir tratar isso com reabilitação, com fisioterapia, com movimentação? Às vezes o simples alongamento ele vai resolver. E também, se eu tenho um problema que é ortopédico e eu preciso de um tratamento medicamentoso, também tem que ser feito. E aí cai na outra situação. Como que eu vou diagnosticar um cavalo? Eu vou fazer todo o exame. Ah, ele realmente tem dor ali? Ah, eu acho que é isso. Não, hoje em dia a gente não tem que achar mais que é. Hoje eu tenho um raio-x, que é portátil, sai na hora. Tem um ultrassom muito bem definido. Para lesões de casco a gente tem ressonância magnética. Ah, não são exames baratos. Mas você tem a obrigação do veterinário é saber indicar. Sim. Quando parar um cavalo e não insistir? Outra pergunta boa também. E eu vou responder de novo, vai ficar até chato. Depende. Depende muito por quê. Vamos parar porque ele não está desempenhando a sua função atlética de forma que o proprietário deseja. Ah, ele não está dando mais marca. Por que será que ele não está dando mais marca?
Será que é pela idade? Será que é alguma lesão que ele tem que não vem respondendo aos tratamentos? É uma opção. Então, é o critério do veterinário e da família e do treinador. Ó, daqui para frente vai precisar fazer uma terapia que é mais agressiva, uma cirurgia, ele tem uma determinada idade, essa lesão, por exemplo, uma lesão degenerativa que não responde mais aos tratamentos, vão aposentar e ficar para reprodução, ou vamos, em vez de aposentar para tirar ele dessa vida de competição, de treino, vamos passar ele para a escolinha, vamos abaixar o nível dele, colocar para o iniciante ou a pessoa que está mais para trás. É uma possibilidade. Entendi. Ah, não, esse cavalo está em sofrimento para continuar. Não tem dúvida. Claro. Vamos aposentar, tratar o que tem que ser tratado, manter a qualidade de vida e o bem-estar. É isso, eu acho que é basicamente. Ou será que ele não está desempenhando a sua função para essa pessoa? Serviria para uma outra pessoa? Então tem toda essa situação. O principal é o bem-estar do cavalo. Bem-estar do animal, sem dúvida. Bem-estar do animal. Sem dúvida. A partir do momento que a gente sai da qualidade de vida, sai do nível que esse cavalo está confortável, ó, aqui para frente não dá mais, não estou falando, vamos sacrificar, não. Vai pro piquetinho, claro, vai continuar com o seu tratamento, lógico. Ele comia uma ração de atleta de alto nível, top das galáxias. Não, ele vai comer uma ração mais simples, diminuir a quantidade, ele não precisa de tanta energia, mas tem que continuar fazendo dente, tem que continuar casqueando. Às vezes não vai colocar ferradura, mas o casco tem que estar bem alinhadinho, senão isso pode piorar até uma lesão dele. E tem que continuar sendo cuidado, tá? Então, pensando assim, de uma maneira geral, quando eu paro de ter o bem-estar do animal. Eu acho que é hora de, bom, aí já vamos cuidar dele como um velhinho aqui e dar a vida que ele merece. Claro que já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar, exatamente. Daqui para frente passa a judiar do animal. Exatamente, aí não. Não faz sentido. Eu acho que passou do limite do bem-estar, já não compensa mais. Ah, não, vou fazer um remedinho para ele correr. Já se tornou, não está legal. Porque eu tenho todo um efeito colateral desse tratamento contínuo. Então, eu acredito que o bicho que já deu tanta alegria, a gente merece uma aposentadoria de respeito, digna. Certo. Já pegou algum caso que parecia perdido e conseguiu reverter? Aquele caso que fala assim, ó, veio de outro ou mesmo vai ter que sacrificar e conseguiu reverter essa questão? Não estou nem falando de cavalo de competição, estou falando assim, de animal na minha rotina. De maneira geral. Já tive alguns casos de ortopédicos, lesões graves de tendão. A gente fez tratamento com ortobiológico, reabilitação, fisioterapia, que o animal voltou a competir, tá? Algumas artroses que a gente conseguiu por meio de ortobiológico, tratamento, infiltrações que o animal conseguiu ter uma longevidade atlética. Tiveram 2 touros que a gente fez uma remoção de fragmento importante da articulação do tarso, né, do curvilhão, e não só remover, não é só cirúrgico, mas é toda uma reabilitação, toda uma preparação daquela articulação, nutrição voltada para aquela articulação, que os touros voltaram a pular. Lógico, toda vez que eu tenho uma lesão mais grave, eu não posso esperar que esse animal tenha uma longevidade atlética. É igual pegar o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. E o caso mais recente do Neymar. São, sim, gênios exponenciais, só que, fisicamente, não são jogadores que jogaram por muito tempo. Por quê? Limitações biomecânicas, articulares, não adianta. Você tem uma lesão. E toda vez, rompeu o ligamento cruzado, vai lá e conserta. Só que rompeu, você causa uma instabilidade articular. Disso tem lesão de menisco, tem doença articular degenerativa e isso não tem cura. Por mais avançada a ortobiologia, célula-tronco, PRP, PRF, só que você nunca vai deixar a articulação original. Até porque, às vezes, para a pessoa ter uma ruptura dessa, além do esforço, é uma deformidade varos, valgus, uma deformidade angular, flexural, que a pessoa tem predisposição. Um problema congênito. E, assim, todos que eu falei para você, a gente resolveu, porém, não tiveram uma longevidade atlética. E teve um caso muito interessante que o professor Alfredo fez. Acho que estava na faculdade, foi em 2005, eu estava na faculdade ainda. Um touro que rompeu o ligamento cruzado, operamos junto do Dr. Fernando da FAMERP,
fez o enxerto, o touro voltou, pulou por mais um tempo ainda, mas lógico, a artrose no joelho já tinha acontecido e acabou sendo aposentado. Mas é um touro que não tinha recurso, fez uma cirurgia que é inédita no mundo e o touro voltou a pular. E falando da cólica, que o senhor comentou, não é que é um mito. O cavalo operou para cólica, não serve mais nada. Então, não vou nem gastar com a cirurgia porque ele nunca mais vai ser um atleta. Isso não é uma verdade, visto que a gente tem muito cavalo batendo recorde aí que é operado. Tá? Eu tenho aí, recente, 3 cavalos que foram operados, cólicas até graves, e estão correndo aí com todos de amador, mas correndo marcas boas. E por quê? Toda vez que a gente abre a barriga de um cavalo, tá? Isso era um mistério, hoje se conhece muito. Você tem que, primeiramente, ver o que está acontecendo. Porque assim, o cavalo está com cólica. Cólica, na verdade, até o nome errado, que a cólica é um sinal clínico. Cólica é dor na barriga. Então, ele tem um abdômen agudo ou uma síndrome cólica. Então, o que foi que causou isso? É uma torção de intestinal, só deu um nó mesmo, a gente fala nó nas tripas, deu um nó, fez um vôvulo, ou só deslocou, ou só está as fezes ressecadas, ou ficou enroscado em alguma abertura que tem lá dentro. Então, primeiro ver o que tem. Isso tem solução? Então, a alça está viável, a gente vai ter que tirar esse pedaço de alça que está comprometido e juntar, fazer a anastomose, né, que é a ligação das alças saudáveis. Primeira coisa, ele torceu, por exemplo, a raiz do mesentério, então o intestino inteiro necrosado. Infelizmente, não tem o que fazer. Isso na medicina humana não tem o que fazer. Então, fecha e aí tem que eutanasiar o cavalo. Não, conseguimos resolver. O animal levantou, aí começa a fase difícil, que ele pode ter laminite, pode ter peritonite, pode abrir a incisão da sutura, pode ter aderência, passou por tudo isso. Né? Bem, recuperou, vai para casa. 6 meses de cicatrização e o que pouca gente sabe é que antes desses 6 meses que ele vai voltar a trabalhar, você pode reabilitar esse cavalo. Então, exercícios para melhorar a musculatura do abdômen, exercícios para condicionar esse animal, para melhorar a musculatura. E aí, sim, vai voltar? Vamos ver se ele vai voltar. Porque toda cicatriz é um limitador de movimento. Sim. Então, você vai tratar essa cicatriz para que ele tenha uma melhor movimentação por cima. Então, manejo de fáscia, várias outras técnicas de reabilitação. Então, o que eu tenho achado interessante nos últimos casos que a gente operou, a grande maioria deles está voltando a trabalhar e voltando a trabalhar com alta performance. Tá? Então, isso é essencial. Perfeito. Com relação a casqueamento e ferradura, qual é a importância de se fazer e se fazer bem feito? É fundamental. Tem a frase que fala no foot, no horse, né? Sem casco você não tem o cavalo. O ferrajamento é o método mais antigo de fisioterapia que a gente tem. Antigamente, o que acontecia? Na Europa medieval, as lutas lá, as batalhas eram travadas a cavalo. Então o cara tinha que sair da França a cavalo, ir até a Espanha, por exemplo. Se vier da Inglaterra, tinha que vir de navio, porque não tinha o túnel ainda, né? Então eram longas viagens com o cavalo, só que aí você imagina, terrenos pedregosos, né, como é na Europa ali. Então, o bicho inflamava o casco. Então, eles tinham que ir para os rios gelados, ficar com o casco nos rios para desinflamar, para aí sim ir para a batalha com o mesmo cavalo. Não tinham para viajar, para lutar. E aí começaram a perceber os blacksmiths da época, os ferreiros, que se eles colocassem um anteparo de metal no casco, eles protegiam o casco e os cavalos chegavam mais prontos para guerrear. Então, ou seja, isso vem lá de 1000 e não sei quantos, 900 depois de Cristo, que já começaram a ferrar os cavalos. Se eu errei a data, professor de história, me desculpe. Mais ou menos, na Idade Média. Então, ou seja, se lá atrás já viram diferença, e isso foi se aprimorando. Conhecimento anatômico, conhecimento de biomecânica. Tanto é que hoje a gente tem a ferradura de esbarro para laço de bezerro, para laço de pé, para prova de rédeas. Tem ferradura específica para o cavalo saltar, tem ferradura específica para o cavalo jogar polo. Então, cada modalidade tem igual esporte. Eu não vou jogar tênis de chuteira. É uma judiação colocar a ferradura. Colocar a ferradura não dói nada no cavalo, a não ser que você coloque o cravo na parte sensível do casco. Então, um animal bem casqueado, bem ferrajado, não sente dor. Então, pelo contrário, você vai proteger o casco desse cavalo. E existem também, isso é o básico, tá? Para o cavalo ter uma boa saúde para evitar a lesão. Ferraduras que são ortopédicas.
Então, uma ferradura, por exemplo, trata o tendão superficial. A outra ferradura trata o tendão profundo e a síndrome navicular. Outro tendão, por exemplo, ela tem outro tipo de ferradura, ela tem uma laminite, tem que fazer uma tenotomia para evitar a rotação da falange. Tem a ferradura que é específica para isso. Doutor, dá para transformar um cavalo comum em um cavalo campeão? Olha, depende do cavalo, depende do treinador, depende do dono. Lógico, eu preciso ter um mínimo da raça. Eu quero um cavalo de tambor, tem que pelo menos ter um sanguinho quarto de milha. Se é uma prova, por exemplo, não exige, que é uma prova que não é oficializada, é uma prova de rodeio, por exemplo. Às vezes ele vai correr cavalo que é meio sangue, ou às vezes até nem isso. Só que existem tempos e tempos de seleção que vão facilitar que um cavalo selecionado seja melhor. Porém, você tem um cavalo que é habilidoso, um cavalo que é rápido, um treinador que é bom. É mais difícil, mas tem até um áudio do pessoal do LAS que fala, tem um cara que tem um cavalo que é hop top code, corda não sei o que lá, cela não sei das quantas, aí vem o Chesco Babão com o cavalo de tocar as vacas de leite e ganha a prova. Então, depende muito da pecinha que está montada, de quem treinou. Não adianta te pegar uma Ferrari para nós dirigir, concorda? Sim. Não que te dirija mal. Mas, por exemplo, é um carro que é ultra potente. Claro. É até perigoso. Até você se acostumar, dirige um Fórmula 1 para você ver. Então, é muito difícil. Então, às vezes, a gente pega muito... Quem viveu, com certeza, né? Nossa, um pouquinho mais zerado, como diz. Quem não acordava de madrugada para ver o Senna correr com um carro que era uma porcaria, que era uma McLaren, e ganhava do Prost, que é um baita campeão, que corria na Williams, se eu não me engano, né? Então, isso. Mas, lógico, se você tiver um cavalo selecionado, bem treinado, para uma prova que é oficial, que exige que o cavalo seja quarto de milha, que vai pontuar, a chance é maior. É a mesma coisa que a gente comparar, por exemplo, a gente pegar um quarto de milha e um paint horse. É a mesma raça. É a mesma morfologia. Por que existem duas raças? Porque o americano não queria cavalo pintado, então virou paint horse. É outra raça, mas é a mesma coisa. Mas por que o quarto de milha, teoricamente, assim, a gente vê isso, ele é muito melhor que o paint horse? A grande maioria, eu falo assim, a grande maioria, né? Não é uma lógica, mas a maioria. Porque ele tem muito mais tempo de seleção para a prova do que o paint horse. Então não é que o paint horse é ruim, é que ele tem menos tempo de seleção do que o quarto de milha. Tem paint horse, que vai ser expoente, que vai ser muito melhor que o quarto de milha. Tanto é que o Gunner, que era um cavalo da cara branca, aquilo até um tempo atrás era paint horse, não registrava um quarto de milha. Só que apareceu esse cavalo tão bom nas rédeas, vamos abrir essa exceção aqui, vai se tornar quarto de milha. Então, ou seja, o pintado não pode, mas o da cara branca já pode. Então, era um cavalo que teoricamente não era quarto de milha, mas é um cavalo que é o individual, é o indivíduo. É a mesma coisa, eu sempre brinco. O Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Independente do que o povo falou de estatística, de intensidade, foi. Não tenho o que falar. Eu concordo. E isso que eu nem vi, eu só vejo o vídeo. Mas, enfim, o filho dele era goleiro. Não seguiu a mesma genialidade do pai. Sim, não tenho dúvida. Tem coisa que não transfere. Pois é, agora a gente pega, por exemplo, os filhos do Mazinho, que era um meia, que ganhou tetra pra gente, um baita de um jogador. Todos os filhos foram excelentes jogadores. Tanto é que eles nem jogaram no Brasil, eu acredito, né? Jogaram sempre na Espanha. Então, ou seja, tudo situações que vão se encaixando para que se forme o campeão. Nem sempre o melhor ganha. Às vezes o mais dedicado ganha. Tem um meme também do pessoal da bike, né? Que o cara tá lá com uma bicicleta de 10 mil reais, com 25 marchas, 24 marchas, aro não sei das quantas, barará, e chega na subida, ele não vai, de repente vê o tiozinho da Barra Forte e vai embora. E passa todo mundo e vai embora, e os caras estão lá atrás pedalando e o tiozinho da Barra Forte tá lá em cima. É isso aí. Teoricamente ele não deveria, né? Mas ficou para trás. Pois é, mas o que acontece? Quem tem dom, tem o dom. É a inspiração ou a transpiração. Sim, exatamente. Tem muita gente que é muito esforçado. Se a pessoa que tem o dom não se esforça um pouquinho, às vezes a pessoa que se esforça mais passa. Passa, é bem isso. Quantas vezes assim, o treinador da minha filha, o Manelão, né, o João Gabriel, fala
Já perdi muitas vezes de quem eu nunca imaginei que eu ia perder e já ganhei muitas vezes de quem eu imaginei que eu nunca ia ganhar. Por quê? É o dia, é o teu treino, é a tua dedicação. Ah, mas putz, você ganhou porque a noite passada eu fui lá e tomei um porre. A responsabilidade foi sua, não tenho culpa. O problema é seu, né? O problema é seu, né? Então é bem por aí. Doutor, a gente está chegando ao fim, tem mais 2 perguntas que eu preciso fazer. Qual é a verdade que vai incomodar muita gente nesse meio? Eu vou emendar a outra. E o que ninguém fala sobre um cavalo, o que ninguém te conta sobre um cavalo de competição? As perguntas são os ganchos que a gente coloca depois lá, né? Olha, a verdade que vai incomodar muita gente é que, de qualquer forma, é um meio que não é barato. Lógico, existem níveis que você pode chegar ou não, ou ter um cavalo mais simples e posso, às vezes, ganhar de uma pessoa que gastou 1 milhão. Isso pode acontecer. Mas o problema do cavalo é percepção e o que o senhor falou no começo. Eu não posso começar e deixar o meu cavalo definhar. Eu comecei, eu tenho que dar pelo menos uma qualidade de vida e o bem-estar para esse cavalo. Porque a gente toma muita pancada já, o agronegócio em geral. Apesar de nós tocarmos o país, levarmos o Brasil nas costas, a gente toma muita pancada de gente que nunca saiu da Avenida Paulista, perdão para quem saiu e não, ou da Copacabana, enfim, de qualquer cidade grande, mesmo em Rio Preto, a pessoa nunca saiu do apartamento e não sabe o que é o agronegócio. Então, o que nós que estamos no meio do cavalo temos que fazer? Temos que zelar, né, pelo nosso animal, pelo bem-estar, pela transparência do que acontece. Tá? Isso é fundamental. Então, o cavalo tem que estar bem tratado, tem que estar bem nutrido, tem que ter a água fresca à disposição. Tá? E quando eu digo bem tratado, eu não digo obeso, porque obesidade também é uma doença para cavalo gravíssima. Você arrebenta com os cascos do cavalo e você aposenta cavalo por obesidade. Tá? Porque da mesma forma que tem gente que tem tendência, tem cavalos que têm tendências também a ter síndromes metabólicas. Então, não é excesso, tudo eu falo, a vida é tudo equilíbrio. É tudo equilíbrio. Tá? Então você tem que ter um animal atlético, isso não é barato, porque entra ração, mineralização, vermífugo, parte sanitária, vacina, preparação, você tem que ter tempo para o seu cavalo. Muita gente esquece do seu cavalo. Ah, não, está lá no pasto. Tá tudo certo. Para você ser um bom atleta, você tem que viver o cavalo. Isso incomoda muita gente. Eu costumo falar que até para ser veterinário de cavalo, você tem que viver o cavalo. Porque tem cavalo que você monta, esse cavalo está mancando de cima do cavalo. Eu falo muito para minha filha, filha, como que tá? Pai, eu tô sentindo que ela está mexendo a anca diferente desse lado. Desce que eu vou ver. Às vezes um ajuste quiroprático, opa, agora resolveu, melhorou. Por quê? Ela tinha um travamento no quadril, o quadril dela estava para cima. Então você tem que viver o cavalo para você estar nesse meio. Tá? Então a criança tem que saber escovar, tem que saber selar, lógico, com supervisão, com cuidado, na idade certa, mas tem que aprender a ter a responsabilidade de ter o cavalo. Lógico, tem muita gente, não, eu tenho dinheiro para pagar todo mundo, então eu chego lá, monto e corro. Monto e vou embora e tá tudo certo. Né? E, sinceramente, quando eu era mais novo, a gente tinha fazenda, tinha gado, antes de arrendar, eu ficava pé da vida quando eu chegava na fazenda, o gado estava no curral já, vamos aí. Eu quero buscar meu cavalo, eu quero arrear, eu quero correr atrás das vacas. Mas por isso você não precisa, não, eu quero. Era a minha vontade, o meu gosto. Tá? Daí que eu resolvi ser veterinário. E até hoje, não sou atleta de elite, mas eu monto, vou na propriedade, no Aras, no CT. Além de tratar, você monta. Porque você montar, opa, realmente está sentindo aqui, não está aqui. A experiência é diferente. A experiência é viver, então viver o cavalo. Então uma coisa que incomoda muito, eu quero competir, mas não quero viver o cavalo. Não. Você pode até fazer, mas sinceramente perde toda a graça. Você não viveu o cavalo, você perde toda a graça de... É o mecânico que não dirige, né? Exatamente. O cara, você leva lá, o cara fala, eu acho que é isso, mas ele não monta no teu carro para dar uma volta, né? Pois é. Jamais ele vai entender o que está acontecendo. É o astrônomo e o astronauta, né? Você não vai lá, não, eu quero só ficar estudando aqui embaixo. Tá tudo certo. Então, acho que... Ó, pra gente encerrar. Existe vínculo emocional que impacta o desempenho do cavalo e o cavalo sente a pressão da prova. A gente sabe que existe
O campo magnético do cavalo, Sim. ele é sensitivo, ele sente a pressão, mas não é a pressão do nome dele, ele sente a pressão de quem está em cima, né? Enfim, como é que o senhor... Espiritualmente falando, se a gente pegar teoricamente, né? Vocês não vão entrar muito em que não é... Eu gosto muito, mas eu ainda tenho que estudar muito para falar que eu sei alguma coisa. Mas o animal é um ser irracional. Por mais que o cachorro é inteligente, mas assim, são instintos e comportamentos que eles adquiriram de acordo com a evolução. Só que tem uma vibração do cavalo com a pessoa, da mesma forma do cachorro, você percebe. E isso é bom, tá? Existe essa ligação. Você pode tem pessoas que não podem chegar perto do cavalo. O cavalo já fica recebendo. Tem pessoa que chega, abraça, não é para também achar que não tem perigo nenhum. Tem. Cavalo, qualquer assustada do cavalo, ele te machuca. Sim. É 500 quilos. São 500 quilos, aliás, né? Então, assim, tem essa ligação de vibração, quem vibra parecido acaba se juntando, né? E existe essa ligação. E eu acredito que o cavalo sinta muito mais o que acontece pelo sentimento de quem está em cima. De quem está em cima. Então, por isso que é importante. Só que assim, se o cavalo nunca foi correr o Barretos, por exemplo, ele entrou naquele buracão lá. Aquilo lá é igual o jogador entrar no Maracanã. Se ele nunca foi, não está acostumado, com certeza é um ambiente diferente para ele. Tá? Então, quem está em cima, se estiver mais tranquilo, mais calmo, você acalma o seu cavalo. E quanto mais nervoso você fica, mais nervoso o seu cavalo fica. Né? Por outro lado, tem um cavalo que é muito experiente, a pessoa está nervosa em cima, talvez o cavalo não sinta tanto. Por isso que eu falo, cavalo experiente com cavaleiro inexperiente. Uhum. E vice-versa. Tá? O cavalo que não é experiente, você tem que ter a pessoa em cima para acalmar o cavalo. Tá? E tem uma história até interessante disso. Eu tratava de um cavalo, da Manu, hoje é quase médica já. E ela treinava ali em Catanduva, no Aras Baldan. E o cavalo dela, assim, extremamente ansioso. E eu fazendo acupuntura nesse cavalo. Não, vamos acalmar esse cavalo. O macaco Pepe chamava o cavalo. E acupuntura aqui, acupuntura ali. Melhorou, mas não zerou. E um dia eu vi ela antes da passada. Andava pra lá, andava pra cá, andava pra lá, andava pra cá. Falei, senta aqui. Agulhinha pra cá. Agora vai lá. Bruno, melhorou. Falei, então, às vezes, a ansiedade não é só do cavalo. É dos dois. Então, vou ter que tratar os dois agora, né? Então, tem essa ligação. Eu vejo muito a minha filha com os cavalos, sabe assim, chega lá onde o cavalo está, ela vai atrás. Minha esposa tem muito isso, e eu não tenho tanto. Ela chega no piquete e ela vai até onde ela está. Então, assim, tem pessoas que têm uma empatia, uma vibração melhor. Normal, todos nós temos. E o cavalo sente. Sim. Então, é uma ligação espiritual também, é muito... se a gente começa a estudar, não falando de religião, mas de espiritualidade em geral, o cavalo é muito próximo do ser humano. O animal em si, mas o cavalo é muito... Então, muitas vezes, de inúmeros relatos, a gente sabe, meu cavalo machucou. Eu estava numa situação de risco, não aconteceu nada. Ou era para acontecer uma coisa ruim comigo, aconteceu. Então, a gente fala que olha muito para a raia das pessoas também. E não é uma história, não é duas. Então, assim, acredite quem quiser. Claro. Mas eu acredito que tem. O cavalo é um ser de luz, iluminado e como você pegar a Bíblia para ler, o animal foi feito para nos servir, só que a gente tem que dar o conforto e dar o que ele merece, porque é um animal que é diferenciado. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a gente, o papo. A gente ia ficar aqui umas 2, 3 horas conversando. E deixa um recado final, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Quiser falar sobre o seu trabalho, fique à vontade. Para a gente encerrar. Bom, primeiramente agradecer o convite. Quando a gente começou, vai ser 40 minutos, falei, talvez seja pouco. É um tema que eu gosto muito, que é o que eu trabalho. E o meu recado, viva o cavalo, tá? Viva o dia a dia. Não vai lá só para montar e correr. Vai lá, aprenda a dar banho, aprenda a limpar o casco, aprenda a manusear o cavalo, tenha respeito com o cavalo. Entenda que o cavalo não é uma pessoa, o cavalo é um cavalo, o cavalo assusta. O cavalo me deu uma coisa, mas será que ele viu que você estava chegando? Então, viva o cavalo, é um meio que é sensacional, tem muita gente boa, tem gente ruim também, mas isso em qualquer lugar que você for, você está sujeito. É uma terapia,
tá? Tanto é que a gente tem ecoterapia que tem resultados fantásticos. Sim. Então, eu acho assim, viva o cavalo, e você que tem cavalo, não falando só do meu trabalho, mas de todos os colegas veterinários que trabalham, a prevenção é muito mais barata. Tá? Não espera o cavalo se machucar, não espera você ter que reabilitar. Lógico que a gente reabilita porque acidente vai acontecer, lesão acontece em qualquer atleta, e nós que não somos atletas também os machucamos. Mas invista nessa prevenção, nessa preparação, porque você vai ter um cavalo muito mais apto para trabalhar e com uma chance menor de machucar. E antes de começar no cavalo, veja a tua afinidade por modalidade, faça uma boa conversa com o treinador, veja o perfil, olha, eu quero um treinador assim, assim, assado, minha perspectiva é essa, porque tudo que é bem explicado fica melhor, para não ter aquela coisa na frente, mas eu falei isso, você fez aquilo. Então tudo tem que ser muito bem acertadinho para que não ocorram problemas. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo convite novamente, foi um prazer. Obrigado pela atenção, doutor. Prazer. Um abraço. Obrigado.